Um, dois, três. Testando. Show. Quando quiser começar, pode começar. Apenas testando. Está aqui o Lucas está aqui um pouco lento, tá? Mas nós estamos abrindo ainda. Daqui a pouco eu olho para a câmera e vou contar aqueles 5 segundos, ok? Por enquanto, ainda nada. Olá, eu sou o pastor Aristóteles, o teu irmão. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical. Nós estamos agora na aula 6 do terceiro trimestre do ano 2024. Então vai ser a aula 6 do dia 11/8. Hoje é dia 11 de agosto de 2024. Você pode estar assistindo hoje essa aula ou em qualquer outro dia. Isso deverá ficar gravado, tá? No YouTube, talvez em outros sites também, que você poderá depois acompanhar tranquilamente. E também, quem sabe, se você gostar mesmo da aula, você pode compartilhar com outras pessoas que você veja que precisa ouvir algum ensinamento como esse aqui, dessa aula. E nessa aula, nessa revista, nós estamos conversando, de acordo com a revista da CPAD, o tema da revista é o poder de Deus, esse Deus que governa o mundo e cuida da família. Cuida da família. Isso é muito legal. É o que nós mais precisamos nos dias atuais. Deus cuidando da nossa casa, da nossa família. E o tema de hoje, dia 11 de agosto, é o livro de Esther. Até aqui nós estudamos o livro de Ruth. Ali vemos Deus operando e trazendo povos que nós diríamos que seriam descartáveis, mas para Deus ninguém é descartável. Então vemos cananeus entrando na linhagem real, vemos outras que não deveriam estar ali, como a descendência de Ló, por exemplo, mas Deus ajunta, ele não espalha. E agora, hoje, será iniciada na aula 6 o livro de Esther. Esse livro, ele concentra a providência divina. E se você olhar, você não vai ver a palavra Deus em nenhuma parte desse livro.
No entanto, ele que não tem um autor específico que diga, foi fulano, tá? Não há. Os estudiosos acham apenas que foi alguém que viveu naquela época, um contemporâneo, devido ao conhecimento da região, como ele fala. Mas esse livro é de importância capital na palavra de Deus. Então nós temos o texto áureo, que diz assim, vamos lá, você pega a tua revistinha, que você já conhece qual é, aula número 6, e você vai ver lá escrito texto áureo. Esse texto áureo você pode acompanhar também na Bíblia. Esther, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, porque se de todo te calares neste tempo, ou seja, se você ficar calada, não disser nada, se você se esconder da tua responsabilidade, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Isso aqui é Mardoqueu, o tio de Esther, falando com ela. Esther, se você não se pronunciar, certamente Deus vai levantar outra pessoa. Porque aquilo que Deus quer fazer na tua vida, Ele vai fazer. Se pessoas que Ele enviou para te ajudarem não quiserem fazer isso, se rejeitarem por um motivo ou outro, Deus vai levantar outro. Deus vai fazer a sua vontade, Ele é soberano. Então, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa, Esther, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe, para tal tempo como este, chegaste a este reino. É o tio chamando a atenção, aliás, não é nem tio, as pessoas dizem que é tio, pelos dias de hoje, né? O tio e tal, mas ele era primo, e ele criou Esther. Mardoqueu, ele cria Esther como a filha dele. O texto áureo fala sobre isso. E a verdade prática é a perfeita vontade de Deus, é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. Essa daí é a perfeita vontade dele. Mesmo porque pecado é o que? Errar o alvo. Então, o que Deus quer é que nós acertemos o alvo. Então, essa verdade prática aqui está realmente muito bem colocada. A perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos. Vamos parar com esse negócio de falar. Às vezes você escuta um negócio e diz assim, poxa, é mesmo. Na Bíblia está escrito assim. A Bíblia não está escrito nada disso aí. Que fala aqui, Deus, olha que frase linda, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Eu nunca vi um troço mais discrepante. Nós aqui enxergamos tudo torto. Deus, ele escreve certo por linhas certas. Nele não há erro. Em Deus não há variação da verdade. Então não existe linhas tortas. As linhas do Senhor são retas. São perfeitas e agradáveis. A leitura bíblica em classe, embora seja aqui um pouquinho grande, eu vou ler toda, tá? Que é importante. E você pega a tua Bíblia no livro de Esther, no primeiro capítulo, versículo de 1 a 9, tá? Então, dá aquela paradinha, pega a tua Bíblia e começa a ler Esther, capítulo 1, versículo de 1 a 9, que diz assim: E sucedeu nos dias de Assuero, ou seja, um rei, né? Rei Assuero. O Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, que naqueles dias
assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que estava na fortaleza de Susã, no 3º ano do seu reinado, fez um banquete a todos os seus príncipes e servos, estando assim perante ele o poder da Pérsia e da Média. Ele era um rei persa, da Média, ele mandava muito. E logo depois de Nabucodonosor, rei da Babilônia, da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias, versículo 4, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza por muitos dias, a saber, 180 dias. Gente, ele fez uma festa de meio ano. Meio ano. Um pouquinho menos, né? 180 dias de festa para mostrar a sua glória aos povos. E acabados aqueles dias, 180 dias, fez o rei ainda mais um banquete a todo o povo que se achava na fortaleza de Susã. Ou seja, esses 6 meses, essa metade de um ano que ele fez festa, foi para os príncipes das pessoas que ele estava dominando. Mandou, vem cá, vamos fazer aqui uma festa. Mas agora é com a casa dele. Ele faz apenas uns dias de festa dentro da fortaleza de Susã. Fez um rei, um banquete a todo o povo da fortaleza de Susã, desde o maior até o menor, por uma semana, 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Verso 6, as tapeçarias, veja só que coisa linda, as tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, e colunas de mármore, os leitos de ouro e de prata. As pessoas tinham que dormir, né? 6 meses. Os leitos de ouro e de prata, sobre um pavimento de mármore vermelho. Que coisa! Mármore vermelho, mármore azul, mármore branco, mármore preto. Tudo combinando, certamente. Verso 7, e dava-se de beber em copos de ouro. E os copos eram diferentes, não tinha um copo igual ao outro. Era especial para aquela pessoa ali. A pessoa que pegou aquele copo do primeiro dia ia ficar até o final com aquele copo ali. Ninguém ia tomar o copo da mão dele mais. Mas o copo tinha que ser depois devolvido. Então, copos diferentes um dos outros. E havia muito vinho real, segundo a generosidade do rei. Agora, algumas pessoas de hoje em dia iam gostar dessa parte aqui, que diz assim, e o beber, o fato de beber, era, por lei, sem constrangimento. O que significa bebe à vontade, fica à vontade, pode beber à vontade. Porque assim tinha ordenado o rei expressamente a todos os oficiais da sua casa que fizessem conforme a vontade de cada um. Quer beber mais? Bebe. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então o rei faz uma festa e ela faz a festa dela. Nessa festa, nós vemos que algumas coisas acontecem que desagradam o rei. E acaba que esta rainha, ela é destituída, porque ela faz nessa festa dela algo que não agrada ao rei. Objetivo da lição. São 3, como sempre. Objetivo 1, apresentar a organização do livro de Esther. 2, explorar o contexto histórico do livro de Esther. E 3, expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Então, organização, contexto histórico e mensagem do livro. Introdução. Vamos colocar essa aula de hoje. Nessa lição, havendo concluído já o livro de Ruth, veremos como o livro de Esther
O nome dela no hebraico era Hadassa. Hadassa, ela significa murta. Murta era uma planta que produzia óleo aromático. Tá? Era muito bom como essência. Então, o nome dela era tipo assim, seria hoje em dia, ô cheirosa, cheirosa. Seria mais ou menos assim. Ô perfumada, vem cá. Murta, vem cá. Hadassa. Depois, esse nome foi trocado para o nome persa Esther, que significa estrela. Então, nós conhecemos ela como Esther. Está organizado esse livro, a categoria que pertence, vamos estudar tudo isso aí, características literárias desse livro, autoria e data. Então vamos ver como ele foi escrito, quando ele foi escrito, a autoria. Apresentando o contexto histórico em que o livro foi produzido ainda com o povo no exílio. Então o povo ainda estava no exílio. Havia já o príncipe, o rei da Babilônia, pega cativo o povo de Israel, levado para lá. E aqui nós estamos vendo eles saindo agora e estando agora sob o domínio dos persas. E o rei era Assuero. Então, a realidade desse livro é a providência divina. Você não vai ver o nome de Deus aí, mas a providência divina está acontecendo maravilhosamente, embora a palavra Deus não apareça nenhuma vez durante todo o livro. A tradição judaica cita a passagem de Deuteronômio, pega lá, Bíblia, abre, Deuteronômio 31, versos 17 e 18, para justificar por que a palavra Deus não aparece nesse livro. A tradição judaica. Então, Deuteronômio 31, 17 a 18 diz assim: assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, contra esse povo, e desampará-lo-ei, e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado. E tantos males e angústias o alcançarão, que dirá naquele dia: não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim? Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiverem feito, por se haverem tornado a outros deuses. Então nós temos o segundo mandamento: não tereis outros deuses diante de mim. Não os adorarás, as imagens de escultura. Segundo mandamento da lei de Deus. Não adorarás a imagem de escultura do que é em cima no céu, embaixo na terra, no profundo dos mares. Não os adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ele está dizendo o seguinte: olha, não abro mão. Você foi criado para me adorar. Eu sou o teu Senhor. É isso. Então, o povo, cada vez que o povo fazia isso, Deus puxava um pouquinho a orelha só. Só um pouquinho, né? Aí eles... Deus! Tinha povos, com muitas pessoas, que se aborrecem com Deus. Eu com raiva. Eu conheço uma pessoa que tentou se matar várias vezes. A faca chegou a envergar e entrou na barriga, e essa pessoa dizia: por que você não deixa eu morrer? Com raiva de Deus. E Deus tomando conta dessa pessoa. Hoje está uma bênção. Está uma bênção. Então, essa seria a justificativa, tá? Do porquê que o nome de Deus, a palavra Deus não aparece nesse livro. Então, tópico 1 do objetivo 1. Qual é o tópico 1?
Organização do livro de Esther. Tópico 1 desse objetivo 1. A organização, você vê na revistinha aí, a organização do livro de Esther, como ele é organizado. Da mesma forma que Ruth, o livro de Esther pertence aos chamados escritos, que são os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica, integrando também Ruth e Esther, os Megilote, que são os 5 primeiros curtos livros lidos anualmente nas festas judaicas. Então, esse livro de Ruth e o de Esther, uma vez por ano, quando eles se reúnem no Pentecoste, por exemplo, esses livros são lidos. Uma vez por dia. Tinha 7 dias de festa, cada dia eles vão ler uma vez aquele livro todinho. E já sabe de cabeça, tá? Fecha o olho assim e começa a falar. Igual o Pai Nosso, que ele sabe fazer esta maninha assim, ele sabe. A criança com 12 anos já sabe os 5 primeiros, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, de cor e salteado. Então, a categorização de Ruth e Esther são semelhantes na Bíblia cristã. Na Bíblia cristã, porém, tratados como livros históricos, enquanto lá, hebraica, são os escritos, aqui, um livro histórico, na Bíblia cristã, compondo o conjunto de revelações divinas, é escrita, completa e perfeita. Então, a palavra de Deus é uma revelação escrita, ela é completa e ela é perfeita. 2 Timóteo, abre aí, 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Estamos lendo, então, a Almeida Corrigido e Fiel. Tá? Essa é a nossa versão. Então, 2 Timóteo 3, verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu acho isso, a Bíblia é maravilhosa, né? Mas essa palavra daqui, você fica, meu Deus, que coisa gloriosa. Deus, Ele nos dá a sua palavra para que a gente possa, não tem aquele instante que você fica assim, o que é que eu faço, meu Deus, e agora, o que é que eu vou fazer? A palavra de Deus tem resposta para tudo. Dá orientação em tudo. E outra coisa, não é assim, toda a Escritura, vírgula. Não é assim, tá? Toda a Escritura, vírgula, divinamente inspirada, vírgula. Não, não é assim. Se botar essa vírgula aí, e Jesus fala, olha, lá em Apocalipse, se trocar uma vírgula e modificar o sentido, vai ficar feio para quem fizer isso aí. Então não é toda a Escritura, vírgula, divinamente inspirada, vírgula. Não, não é. É assim, toda a Escritura é divinamente inspirada. Não é ora é inspirada, ora não é. Ela é inspirada, ela é a palavra de Deus, poderosa para modificar vidas, para entrar em divisão do corpo e da alma, separando juntas e medulas, discernindo os pensamentos e intenções do coração. É gloriosa, é completa. É a palavra que criou os céus e a terra em nossas mãos, para que nós possamos aprender como Deus é, como Deus pensa e o que Ele quer que nós façamos. Tópico, então, 2 do primeiro objetivo, que é a organização do livro de Esther, as características literárias. Então, vamos ver aqui agora essas características. Dentre as suas características literárias, o livro de Esther, que tem 10 capítulos, destaca-se nesse livro sua objetiva historiedade, me perdoem aqui, tá? Esqueci de tirar aqui do silencioso. 10 capítulos, destaca-se dentro dos livros, dentre as suas características, lendo outra vez, literárias, o livro de Esther
que tem 10 capítulos, destaca-se sua objetiva historicidade, observada acerca da referência ao rei persa, o rei Assuero, da leitura bíblica em classe. Então, fala-se de quem ali? Você vê que logo no início, versículo 1º, primeiro capítulo, ele fala o Assuero, o Assuero, o Assuero. Ele vai falando o rei Assuero e fala de novo. Então, você coloca esse livro em um contexto histórico, um tempo. Não foi assim, acho que... Não, está ali. Esse rei existiu, ele é histórico. E foi há cerca de 460, por aí assim, antes de Cristo, que aconteceu esse livro aqui. Tá? Então, foi praticamente 500 anos, 600 anos, depois do livro de Ruth. Então, sucedeu nos dias de Assuero, Ester 1, versículo 1, Assuero. O mesmo Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, ele reinou de 486 a.C. a 465 a.C. Então você vê de novo, mais uma vez, no outro versículo, o Assuero. Então você tem o contexto histórico aí. Tá? O estilo narrativo é menos diálogo que o livro de Ester. No livro de Ester você vê a sogra, sabe, conversando com a nora, depois aparece o rapaz que ela vai casar, aparece as amigas de Noemi também aparecem, dando o nome à criança. Mas aqui não. Aqui você tem mais história, tá? É mais história do que diálogo. Isso aí é uma característica. O estilo, então, narrativo é menos diálogo que o de Ester, ou de Ruth. O texto é mais do narrador do que dos personagens. Então, o narrador, ele está colocando uma narrativa aqui, mas não coloca pessoas, é ele falando o que aconteceu. E pelo que ele fala, parece que ele foi contemporâneo. Tópico 3 do objetivo 1, que é as características do livro de Ester. Vemos aqui agora autoria e data. Quem é o autor do livro de Ester? Sinto muito, mas eu não consigo dizer, porque ele é desconhecido. Estudiosos, as pessoas que gostam do assunto, consideram que foi escrito por um judeu contemporâneo, porque ele sabia o hebraico, ele sabia a língua síria, ele conhecia os costumes judeus. Certamente foi um judeu, concordo. Então, um judeu contemporâneo e que viveu na Pérsia, já que o autor demonstra amplo conhecimento da cidade de Suzã, onde morava o rei, da cidade de Suzã, e de sua estrutura, e ainda de importantes documentos do Império Persa. Ele conhece muita coisa. É alguém que vivia dentro do palácio. Por isso, o livro deve ter sido datado em torno do século V a.C., por volta de 460 a.C. Ok? Já que o autor usou termos hebraicos entremeados com o persa, sem conter expressões em grego, mostra que o livro também foi escrito em um período anterior ao domínio do grego de Alexandre o Grande. Ou seja, não foi lá na frente, não. Quando Alexandre o Grande domina, depois dele vem Alexandre o Grande e domina. Mas ele não fala aqui, não coloca grego no meio, então foi antes de Alexandre. Ou seja, em torno de 460 a.C. é uma boa data para a formação desse livro. Passamos agora para o objetivo número 2. Qual é o objetivo número 2? O contexto histórico. Embora aqui, já falando aqui sobre a parte que o livro foi criado, também já seja histórico. Tópico 1 do objetivo 2, que é o contexto histórico. Qual é
o temazinho aqui, no capítulo desse tópico, o título dele é O Povo Hebreu no Exílio. Em 722 a.C., no final da monarquia do povo hebreu, quer dizer, quando acabou o livro de Juízes, que cada um fazia o que queria, estava uma bagunça. Quando a gente começa a fazer, né, na nossa vida o que a gente quer e não aceita, não aceita o que não respeita o vizinho, outro não respeita, vai ficar uma bagunça, não vai? Hoje a gente vê muito isso aí, as pessoas vêm com um carro, para no meio da rua, bota lá o pisca-alerta, se botar o pisca-alerta, aí sai, vai lá, compra uma rosa, um negócio qualquer, um cacho de banana, aí volta, bota no carro, para todo mundo atrás, vai acabar causando dificuldades, né, naquele contexto de pessoas. Então, estava assim. Então vem agora o rei Nabucodonosor e leva todo mundo cativo. E Deus, ele fala o seguinte, ele mostra o seguinte, que ele permite isso para que o povo não seja desfeito. Assim, o pó do deserto é muito fininho. O povo de Deus, se não entrar na disciplina, ele se afasta. Ele se perde no deserto, como pó do deserto, e não vai ser mais achado mais. Então Deus deixa ir até um certo ponto e depois aperta um pouquinho só e traz de volta. Reclama não. Reclama não. Porque Deus faz isso porque a palavra diz que ele açoita todo aquele que ama, aquele que toma por filho. O pai, a mãe, não corrige o filho do vizinho. Concorda comigo? O filho do vizinho é filho do vizinho. Agora, o nosso filho é nosso filho. Nós temos responsabilidade com ele. E Deus tem responsabilidade contigo, que é filho, que é filha de Deus. E se você, se eu, nós errarmos, Deus vai puxar um pouquinho a nossa orelha. Então, cada vez que eles eram colocados nas mãos do inimigo, Deus dizia assim, ó, pode ir lá. Pega eles. Era Deus tomando conta da história. Pouco mais de 100 anos depois, lá, 722, quando o rei da Babilônia pega eles, pouco mais de 100 anos depois, o rei babilônico, Nabucodonosor, levou para o cativeiro todo o reino do sul, composto pelas tribos de Judá e Manassés. Então, 2 Reis, capítulo 17, versos 6 a 7, diz assim, no ano 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e levou Israel cativo para a Síria, e fê-los habitar em Ala e em Nabor, junto ao rio de Gozã, e nas cidades dos medos, dos persas, porque sucedeu que os filhos de Israel, por que isso aconteceu? Aí, ó, 2 Reis, capítulo 17, estamos agora no versículo 7. Porque sucedeu que os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram, ou seja, adoraram a outros deuses. Deus fala, opa, aí não. Aí não. Entendeu? Então, cada vez que isso aconteceu, foi por amor, para que o povo não se afastasse totalmente. Agora, nesse meio tempo aí, né, as coisas que as pessoas fazem, vai ter reação. Vai ter alguma coisa acontecendo nessa circunstância. Estamos agora no tópico 2, do objetivo 2. Chega agora o fim do exílio. Estamos aqui nessa parte do livro em que Esther agora começa a ser escrito. Ao mesmo tempo que Deus julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, lembrando que a palavra Deus não aparece no livro de Esther, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade, conforme escrito pelos profetas Jeremias e Naum. Então, Jeremias 25, 12 diz assim,
E acontecerá, porém, que, quando se cumprirem os 70 anos, eles foram para a Babilônia, e Deus falou assim, ó, vai ficar lá 70... Gente, não é uma semana não. Morreram pessoas, nasceram pessoas, 70 anos em Babilônia. Então, quando se cumprirem, de Jeremias, capítulo 25, verso 12, quando se cumprirem os 70 anos, o rei da Babilônia, lá com eles, e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, eu não vou ler o outro, para a gente poder conseguir toda a lição de hoje. Mas é o seguinte, esses dois textos, Jeremias 25, verso 12, e também Naum, verso 1, versículo 3, diz o seguinte, em tese, é que quando Deus permitia, o povo está errado aqui, ele permitia que um povo, que não era dele, entrasse, pegasse o povo e levasse. Só que tinha que fazer somente uma coisa só, um castigozinho só, e acabou. Depois eles iam clamar a Deus e voltavam outra vez. Só que o povo que pegava gostava daquilo. Aí o que acontece? Eles faziam mais do que Deus falava. Aí, ó, aqui eu vou cobrar de vocês. Não precisava fazer assim tão forte assim. São meus filhos. Eu entreguei para fazer só uma correçãozinha, mas essa é uma correção muito forte. Então, eu vou atuar em cima das pessoas que atuaram em cima de vocês, acima do limite que ele tinha estabelecido. E, em tese, é isso aí. Tá? Então, tópico agora 3 do objetivo 2, estamos aqui, o pós-exílio. Então, a gente vimos aqui no anterior que Deus castiga o Deus da Babilônia, o rei da Babilônia, Nabucodonosor. Ele fica um tempo, ele fica louco. Ele achava que ele era máximo. Olha, que coisa maravilhosa. Aí escuta uma voz e fala, ó, acabou para você. Ele fica louco, comendo capim, até que depois ele volta e diz, não, Deus é Deus. E se converte. Esse homem, depois ele foi abençoado. Por quê? Nenhum copo, nem que seja um copo d'água, ficará sem o seu devido galardão. Ajudando um servo de Deus, uma serva de Deus que está passando por prova, não ficará sem o seu devido galardão. Então, Deus abençoa Nabucodonosor, mas ele sofre as consequências. Então, o pós-exílio, mesmo com o decreto do rei persa, Ciro, então, tem um rei Ciro que aparece no meio aí, que já é previsto na Bíblia, antes que ele nascesse, que permitia a volta dos judeus para Jerusalém. Estima-se, mesmo com o decreto do rei, estima-se que dos mais de 1 milhão de judeus que viviam no exílio, vamos dizer, a todo mundo, mais de 1 milhão de pessoas estão no exílio, foram colocados para fora de casa. Mais de 1 milhão dos judeus que viviam no exílio, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer lá. Que 70 anos, criaram casas, começaram a gostar do local, igual o povo do Egito. Na hora de sair, 400 anos, gente, no Egito. Na hora de sair, eles olham e falam, poxa, Moisés, é assim, vamos ficar aqui no deserto morrendo de fome? Era melhor voltar para lá. Lá a gente tinha comida. Eles gostavam, 2/3 do pessoal estava querendo ficar. E Moisés levando aquele pessoal todinho. Morreu todo mundo no deserto. Só ficou só quem nasceu, para poder aprender a confiar no Senhor. E o Senhor diz isso, olha, eu deixei você lá no deserto para te provar, para te apertar, para ver se você ia cumprir os meus mandamentos ou não, se você confiava em mim ou não. É a provinha. Eu te ensino, depois faço uma prova. Não é assim na escola? É assim. Então, isso é o mesmo que ocorreu com o povo que saiu da escravidão do Egito. Grande parte dos quase 3 milhões de judeus
Gente, era 3 milhões. Bom, 600 mil homens. Aí você bota cada homem, homens adultos. Aí você bota cada um, tinha mais de uma mulher, mas uma mulher só, já passou para 1.200.000. Aí tem os filhos, e tinha então, 3 milhões de pessoas que saíram, que saíam debaixo das mãos de Faraó, tinham saudade das iguarias do Egito. Veja lá, Êxodo 12, leia o capítulo 12 lá, versículo, por exemplo, 37, você vai ver isso aí, é tão bom lá no Egito. Não queriam saber. O Mar Vermelho, eles viram o Mar Vermelho abrir, gente. Eles estavam vendo já codornizes caindo para eles comerem. E eles queriam, não, eu quero carne, eu quero água, eu quero isso. É lá tinha, é lá que tinha. Ó, quem faz isso, quem está na mão de Deus e olha para trás, vira uma... Lembra daquele negócio? A mulher de Ló olha para trás, virou uma pedra de sal. É assim que fica. É assim que fica. Intragável, uma pedra de sal. Intragável para as pessoas do mundo e para as pessoas da igreja. Intragável. Insuportável. Até para quem é da igreja. Está todo errado, tentando dizer, mostrar. É chato. É chato. Só Deus. Só Deus. Então, confiar na soberania de Deus, esse pessoal foi morrendo no deserto, mas confiar na soberania de Deus é contribuir para o maior propósito de Deus, que é o quê? A salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Então, obedecer a Deus em tudo, mesmo não entendendo o que está acontecendo, faz com que Deus opere a sua glória para a salvação das pessoas que não entendem nada da palavra de Deus. Por exemplo, 1 Timóteo 2, versículo 14. Desculpa. 1 Timóteo 2, versículo de 1 a 4. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, todos os reis, governadores, príncipes, todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, se você não consegue orar mais pela salvação de uma pessoa que já passou dos limites, mas que está governando sobre a tua vida, sobre a nação, por exemplo, ore então para que Deus dê a ele um coração bom. Mas ore. A tua língua, a tua palavra não foi para matar. Seja quem for. Nós não temos essa autoridade, essa escolha de Deus para a gente. É abençoar. Lembra de João, o apóstolo João, o evangelista, que ele olha para Samaria, que não aceitou a palavra que ele levou lá, ele fala, Jesus, Senhor, olha, você quer que a gente agora, desça fogo do céu e consuma todo mundo, Senhor? Quer, Senhor? Jesus fala assim, que isso? Vocês não sabem de que espírito sois formados, abençoa. Eu não aceitar, abençoa. O resto é comigo. É isso que tem que fazer. É isso que você tem que fazer, eu tenho que fazer, cada um de nós. E agora, finalmente, o objetivo 3, propósito e mensagem no livro. Tópico 1 do objetivo 3, a providência divina. Então, vemos que esse livro de Esther, vamos agora começar a ler, ele fala sobre a providência divina. Um homem que aparece ali no meio, um homem muito mau, tenta destruir a nação toda. Então, o propósito do livro é registrar a providência divina com o seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. As pessoas começam, tá pobre, aí começa a trabalhar, e Deus vai dando, abençoando, aí fica tão bem, que começa a confiar no dinheiro.
Começa a confiar na estabilidade dele, material, e começa a deixar Deus de lado. Nem pensa em Deus mais. Então é isso que está falando aqui. O perigo é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Ele estava ali com um rei maravilhoso, um rei que dava festas, e, então estou gostando daqui, hein, quero ficar aqui mesmo, não quero ir embora não, hein? Tá bom aqui, hein? Aí Deus fala assim, vamos mandar um cara lá, tá? Amã, para acabar com eles. Dizer que vai matar. Não vai sobrar um judeu. Aí, e bota a rainha Esther no meio da situação. Então aparece Mardoqueu, primo que criou a rainha, que acabou de casar com o rei, e fala assim, olha, você tem que falar isso, senão a gente vai morrer todo mundo. Agora, se você não falar, Esther, Deus te levantou para isso. Mas se você não falar, Deus vai levantar outra pessoa, porque o povo de Deus vai ser livrado. Sabe, a situação pode ser a que for, que você esteja passando. A prova que Deus te dá, entenda, a prova que Deus nos dá, não é para nos reprovar. Existe algum professor que faz isso? Humanamente, talvez até haja, né? Um professor que pega um aluno ou outro e quer, não sei. Eu, como professor, nunca fiz isso. Não conheço ninguém que tenha feito isso. Quanto mais Deus. É uma prova. Ponto. É uma prova. Agora, a prova não é para te reprovar. Então, creia em Deus, confie em Deus na providência divina. Que Ele te abençoará. Ele vai trazer à existência as coisas que não existem, resposta que não existe, que você nem sequer pensou, muito mais acima daquilo que você pensa, ou pede, ou imagina. Ele tem todas as bênçãos celestiais em Cristo Jesus para nós, para a nossa salvação. Apenas creia, apenas confie que Deus está no controle da tua vida. A luta não é para te derrotar. Então, o maior exemplo bíblico desse posicionamento de pessoa que ficou rica e aí foi ficando bem, esqueceu de tudo, é o rei Salomão. No início, humilde, pedia a Deus dar para ele sabedoria, aí ele fica riquíssimo, não teve pessoa mais rica do que ele. Aí ele vai, começa a se casar com pessoas que Deus não falou para casar, e que essas mulheres começam a levar devagarzinho ele vai ficando, sabe? Deus vai ficando muito normal para ele, no final ele se afasta. No final, ele tem um final difícil. Se acostumou na estabilidade. Não podemos nos acostumar com Deus. Tá? Então, ainda quando era jovem, com sabedoria dada por Deus para dirigir o povo hebreu, Salomão estava completamente humilde e Deus o fez prosperar. Quando foi fazendo alianças com os reis da terra vizinhas, casando aqui, casando ali, casando lá, foi perdendo o temor do Senhor, que ele mesmo tanto apregoava. E tudo foi ficando comum. Não podemos fazer Deus de comum. Diz a novidade de vida sempre em nossas vidas. Ok? Tópico 2 do objetivo 3 é uma falsa estabilidade. Essa estabilidade é falsa. De um dia, da noite para o dia. Outro dia aí, né? Infelizmente caiu um avião e morreram 62 pessoas aqui no Brasil, né? Um avião que veio do Paraná para São Paulo. Nós não sabemos quando é que vamos perder a sustentabilidade do nosso voo. Pode ser a qualquer momento. Eu não sei se amanhã ou amanhecer vivo. Então, a falsa estabilidade é em eu acreditar no homem, em mim mesmo, e achar, olha, na verdade, não preciso tanto de Deus assim, não. Eu sou inteligente. O Senhor diz assim, rapaz, hoje pedirão a tua alma. Jesus fala sobre isso aí. E o que tens guardado para ti, na tua estabilidade, para quem vai ficar? Não adiantou nada. Então, que nós não nos apoiemos na nossa estabilidade, que é falsa, que não é nada.
Objetivo 3 tópico 3 do objetivo 3, terminando nossa aula, estamos aqui terminando, a festa do Purim. Purim. Depois do grande livramento dado por Deus, cujo nome não precisa estar incluído, a palavra Deus não precisa estar incluído no livro, para mostrar que Deus está presente, tá? Que sua presença nos eventos seja constante, instituiu-se, através de Mardoqueu, que é o primo da rainha, a festa do Purim, como lembrança permanente da providência divina sobre o seu povo de Israel. Esse livro do Purim, vamos falar sobre essa palavra aqui, ele é hoje lido, assim como o livro de Ruth, todas as festas em que se celebram a convivência do povo de Deus, de Israel, se reunindo novamente como uma família. Eles agem como uma família. Purim é o plural da palavra Purim. É sorte, tirar sorte. Vemos ali, logo no começo do capítulo, tirou sortes, né? Conforme Esther 3:7, sorte. Diz assim, livro de Esther 3, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan é março, abril, tá? Nosso. No 12º ano do rei Assuero, 12 anos de reinado dele, se lançou isto é, a sorte, está escrito na Bíblia isso, perante Amã, para cada dia e para cada mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. Então, nós vemos aqui sendo lançado sorte. Vamos fazer uma coisinha aqui hoje? Nossa sorte, a gente vai para cá ou para lá, vamos fazer isso ou aquilo. Lançando sortes e vamos andando com a sorte. Isso daí deu origem ao livro do Purim. O nome da festa Purim, ou Festa das Sortes, era uma das duas festas não estabelecidas no Pentateuco. Essa festa aqui não foi colocada por Moisés. Mardoqueu é que pegou a festa para que não esquecessem. Nós não podemos andar por sorte. Não. Nosso Deus não é sorte. O nosso Deus é a resposta às nossas orações. É a resposta para a nossa vida, não é sorte. Então, era uma das duas festas não estabelecidas no Pentateuco, primeiros 5 livros da Bíblia, e envolvia banquetes, festas, igual o rei fez. Eram consideradas pelos judeus tão obrigatórias quanto as celebrações oficiais da Torá. Tudo que a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, Moisés mandava fazer, era tão importante e obrigatória quanto esse livro aqui. Esse livro e o livro de Esther, de Ruth. Esther e Ruth. Então, temos aqui essa festa do Purim. Pois salienta, evidencia a importância de lançar sortes como um indício do cuidado providencial para o povo de Deus e do controle dos seus inimigos. Aconteça o que acontecer, parecendo que as coisas que acontecerão vai nos levar ao abismo, Deus, ele se mostra Deus quando ele pega uma situação que parece que agora acabou e transforma em bênção. Aí aparece outra, trevas, e ele vai e transforma de novo. E a luz veio ao mundo e se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Essa luz que vem ao mundo
ela vem tão gloriosa que as trevas não entenderam essa luz que veio. Então as trevas querem operar, mas não entendem a luz, que é Jesus. Eles não entendem. Por isso, nós podemos confiar, aconteça o que acontecer, Deus está no controle. Para isso, ele se mostra Deus. Ele se torna, aos nossos olhos, né, mais do que nós podemos entender. Então, lançar sortes como um indício do cuidado providencial para o povo de Deus e do controle dos seus inimigos. E a conclusão? Estamos aqui agora terminando. A conclusão do livro de Esther nos lembra que vivemos nesse mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. João 17, versos 14 e 17, a 17, diz assim: dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo. Quer dizer, Senhor, Pai, eu dei a eles a tua palavra, e o mundo ficou com muita raiva deles. Porque eles, Senhor, que eu peguei, não pertencem ao mundo, Senhor. É isso que ele está falando aqui. Assim como eu não sou do mundo. Isso é Jesus falando. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha só a providência divina aqui. A providência divina. Não são do mundo, versículo 16. Como eu do mundo não sou. Aí agora completa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. A tua palavra é verdade. E quem é a verdade? O verbo que se fez carne. Quem é o verbo que se fez carne? Jesus. Jesus é a palavra de Deus. Que quer que você, que eu, confiemos na providência divina, pareça que está caindo, chovendo canivete. Nenhum canivete vai cair na minha cabeça, porque deste ordem aos teus anjos, para te guardares em todos os teus caminhos. Ferirás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou, também eu, providência divina, o livrarei. Deus, ele está apenas aguardando. Deus olha desde os céus, olha para a terra e vê quem está buscando ele, quem confia nele, para que ele possa, através de nós, mostrar a sua glória aos homens. Ah, mas Deus Deus sabe tudo, não é assim não. É assim, não, Deus sabe que eu não preciso pedir nada para Deus, porque Deus sabe que está no meu coração. É mesmo? Sabe o que Deus fala, que te responde? Não vou te dar nada, eu sei que está no teu coração. Mas se eu te der, eu conheço teu coração. Você vai achar que foi sorte. Foi você que venceu. Eu quero que você fale comigo. Eu sei o que você precisa, mas se você não pedir, não vou te dar. Ele fala, olha para o cego, pensa bem, está lá o homem cego, sem enxergar nada, nasceu cego. E Jesus pergunta para ele, que queres que eu te faça? Parece que pergunta, Senhor, o homem está cego. Claro que ele quer. Não, ele fala. Fala. O que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Sim, eu quero. E aquele homem passou a ver. Deus quer que nós conversemos com ele, para aprender que não é a nossa mente falando, é Deus. Eu falo, Deus fala. Eu aprendo a caminhar com Deus. Para isso eu tenho que falar com ele. Então, esquece essa história de que Deus sabe tudo, não preciso pedir nada para ele. Falsa santidade.
falsa santidade. Isso, falsa santidade. Deus quer que ninguém é certo, eu não sou, ninguém na face da terra é certinho, ninguém. E todo dia a gente erra. Pai nosso que está no céu, santificado, perdoa os nossos pecados. É isso aí, todos os dias. Inclusive o Pai Nosso, ele diz assim, Pai Nosso que está no céu, santificado. Ele falou, o pão nosso de cada dia. Ele não fala assim, me dá, Senhor, o pão que eu preciso. É de cada dia. Cada dia você precisa de uma palavra nova. É o pão nosso de cada dia. E não é somente pegar o Pai Nosso e decorar e falar, não, é viver e entender que a cada dia os meus problemas, os teus problemas são outros. E eu preciso de um tratamento. Eu não lembro de ter usado uma palavra para pregar 2 vezes. Eu não lembro. Eu não tenho esse costume de ficar guardando e pregando uma palavra. Foi tão linda, vou pregar outra vez. Não, porque aquele povo, para que eu levei aquela palavra naquele dia, estava precisando daquilo. Mas no outro dia não está mais. Eu não consigo fazer isso. Cada vez o Senhor dá uma palavra nova, no mesmo assunto. Então é assim a nossa vida. Então, ele diz, santifica. Deus quer que você se santifique na palavra dele. Bom, então nós estamos aqui encerrando a nossa lição de hoje. A lição que fala sobre o livro de Esther. Estamos apenas iniciando o livro de Esther e vamos caminhar desse livro. Se você quiser dar aquele cliquezinho para compartilhar, você achou que essa aula é boa, para alguém que você está pensando aí agora, e você quiser compartilhar, nós não ficamos aqui, eu quero like, então, não, isso é evangelismo. Coloque outras pessoas, você estará ajudando a evangelizar pessoas, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus faça resplandecer os seus olhos sobre a tua vida, que o Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a você e a tua casa e a tua família. Que Deus te abençoe. E até a próxima aula. Em nome de Jesus. E até lá estarei orando por você. Que Deus nos ajude e nos abençoe a mostrar que a cada dia a sua providência está sobre nossas vidas. Amém? Então, até lá.